Amém? Então, nessa noite, eu convidei também a Edilei. Amém? Você poderia aplaudir pela vida dela? Pode vir aqui, Edilei. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês, cada um que entrou aqui nesta noite. Amém? Glória a Deus. É que o Senhor já tem falado conosco desde os primeiros momentos, né? Desde o salmo, os louvores. E que o Senhor venha falar ainda, né, na palavra. Que não seja eu, mas seja a voz do Senhor, o Espírito Santo falando. Campanha, né, das portas abertas. Glória a Deus. Eu tenho certeza, irmãos, e eu creio que vocês também, né, creem que o Senhor já está abrindo portas nas nossas vidas. Amém? Você crê? Amém? Desde que começou essa campanha, né, nós estivemos aqui no mês passado, foi no primeiro dia da campanha que nós estivemos aqui, e eu creio que o Senhor já está abrindo portas na vida de cada um. Na minha vida ele já abriu algumas portas, e eu sei que vai abrir mais. Nós precisamos, né, que o Senhor venha abrir as portas na nossa vida. Graças a Deus, né? Tem muitos textos que falam sobre portas na Bíblia, né? Porta estreita, porta larga e várias outras. Jesus mesmo disse, né? Eu sou a porta. E quando a pastora Vera me convidou, ela me convidou para vir trazer essa palavra essa noite, né? Não essa noite, não tinha certeza ainda que noite que eu viria, mas o Senhor preparou esta noite para estar aqui. Na mesma hora veio um texto à minha mente. Na verdade, esse texto já estava no meu coração. É um texto que depois eu vou contar um pequeno testemunho sobre esse texto. E nós vamos abrir então agora, vamos colocar em pé para abrir a palavra de Deus, para ler a palavra de Deus. Está em Apocalipse. Bem fácil de achar, é o último livro, Apocalipse, o capítulo 3. Aleluia. Aqui está falando sobre a continuação, né, das cartas às igrejas. E nós vamos ler o 7 e o 8. 3, 7 e 8. Amém? Glória a Deus. Aqui fala da carta à igreja Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Glória a Deus. Aqui falando novamente, né? Essas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. A chave de Davi simboliza força, simboliza autoridade, né? E aqui depois continuando, conheço as tuas obras. Vou me deter nesse trechinho aqui, ó. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai amado, aqui estamos diante da tua palavra, Senhor. A palavra falando da porta que o Senhor coloca, Pai. Vem, Senhor Deus, trazer essa palavra ao nosso coração. Vem, Espírito Santo, usar as minhas palavras, Senhor, não minhas, mas a do Senhor, para falar conosco mais uma vez, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Abre-nos o entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Poder sentar, irmãos? Glória a Deus, né? O que eu gostaria de falar, né, é um pequeno testemunho, vou ver se eu sou um pouquinho rápida aqui. Esse versículo, eu tenho uma história com ele. Quando eu comecei a fazer a faculdade, logo no começo, assim, antes de começar as aulas, houve ali uma recepção para os calouros, né, os alunos que estão iniciando o curso.
E aí, na recepção, ali com bolo, refrigerante, tudo mais, e no final, eles entregaram um botão de rosa para todos nós. E tinha um cartãozinho nesse colado ali, pregado no botão. E aí eu abri esse cartãozinho, e o que estava escrito? Eis que pus uma porta aberta diante de ti, e ninguém pode fechá-la. Só que tinha um pedacinho a mais, pois está pregada por trás. Isso estava no cartão. Até eu procurei ver se alguma tradução tinha esse pedacinho, mas eu não achei. Enfim, o importante é, eis que coloquei uma porta aberta diante de ti e ninguém pode fechar. Irmãos, foi uma coisa assim tão forte para mim aquilo, que eu olhei assim e falei, Deus está falando comigo. Ele está abrindo uma porta para mim. E aquilo ficou no meu coração. Inclusive, esse cartãozinho estava guardado em casa até há pouco tempo. Não sei se ainda está, porque a gente mudou e tal, mas eu só tenho mania de guardar. Né? Acho que é coisa de professora, né? Lembrancinha de aluno e coisa e tal, né? E eu guardei e aquilo ficou. Eu internalizei aquilo, eu tomei posse dessa palavra, porque a palavra nós temos que levar a sério, tomar posse, acreditar. Eu acreditei nessa palavra, eu falei, Deus está abrindo uma porta para mim. E realmente, irmãos, naquele ponto que eu pus o pé na faculdade, eu comecei, foi onde abriu a minha vida profissional. Foi onde eu pude ter muitas conquistas, muitas bênçãos, né? E aquilo ficou guardado na minha memória. Não sei se dos colegas estavam o mesmo versículo, mesmas palavras ou não, mas no meu estava. Então eu falei, essa palavra é para mim. Eu creio, eu coloquei no meu coração e falei, essa palavra é para mim. Então quando a pastora me convidou, na mesma hora veio esse versículo. Deus colocou uma porta aberta e graças a Deus trabalhei, né? Esse ano agora, está fazendo 40 anos que eu me formei, da minha formatura. E Deus foi me abençoando, não precisei dar aulas fora de Sorocaba, me tornei professora, né? Não dei aula fora, só consegui aulas em Sorocaba, não me faltaram aulas, não me faltaram trabalho. E depois eu fiz cursos, tudo mais, eu prestei concurso, fui efetivada, efetivei em 2 cargos. E Deus me abençoou grandemente, né? Hoje sou, graças a Deus, tenho uma aposentadoria abençoada de 2 cargos. Deus me sustentou, porque não é fácil trabalhar em sala de aula, né? O começo até que foi bom, foi mais tranquilo. Depois a coisa foi, né, ficando mais difícil. Mas uma coisa eu coloquei no meu coração, um propósito. E falei com Deus, falei, Senhor, prepara aulas para mim, porque no começo é difícil, né? As pessoas, né, falta aula, não sei o quê. Mas eu falei, Senhor, prepara e eu quero ser usada pelo Senhor na minha sala de aula, falar com os meus alunos. Falar do Senhor, levar a tua palavra, levar a tua mensagem. Sempre que o Senhor me der a oportunidade, eu estando ali com os meus alunos, eu quero falar do Senhor. Que essa profissão seja para a honra e glória do teu nome. No começo eu nem pensava em ser professora. Comecei a fazer a faculdade lá, mas eu não tinha, assim, não tinha essa vocação, digamos assim, esse pensamento. Mas no decorrer do curso, né, a gente vai entrando naquele clima e vendo, já tinha outras pessoas que trabalhavam no magistério e fazendo curso e falando, e aquilo foi crescendo em mim, foi crescendo. E aí eu me tornei professora, depois eu vi que realmente era essa a minha vocação. E aí o Senhor pôde trabalhar na minha vida, me abençoar, tanto financeiramente, quanto na questão assim, de estar falando dele, levando a palavra, contando histórias bíblicas com as crianças, fazendo projetos, e o Senhor me abençoou grandemente. Por isso eu agradeço a Deus e eu creio que o Senhor abre portas. Então, irmãos, creiam, o Senhor tem portas para abrir na sua vida. Basta você crer, você ouvir a palavra dele, você entender, você confiar, né? E hoje, o que eu tenho colocado, o que eu tenho no coração, que o Senhor, né, me colocou, é que o Senhor realmente ele abre portas e ninguém fecha. Ele é o Todo-Poderoso. Ninguém fecha a porta que ele abre. Mas nós podemos impedir que essa porta se abra. Com algumas atitudes, nós podemos emperrar essa porta. Não que Deus não tenha poder, mas nós podemos atrapalhar o mover de Deus para abrir as portas para nós. Há situações, por exemplo, em que pessoas, né, elas jogam fora oportunidades. A porta está ali à frente, está pronta para ser aberta,
mas a pessoa joga fora, desperdiça, falta de sabedoria, desperdiça alguma oportunidade que Deus deu, seja de um trabalho, seja de um casamento, seja do que for. Há situações que a pessoa perde, ou até mesmo uma amizade, ou até mesmo de estar na presença de Deus, por causa de pouca coisa, ela troca, né? Então, a porta nem se fecha, ela nem se abre, né? Não precisa fechar, porque ela nem abre. Porque há impedimento, porque muitas vezes nós mesmos permitimos acontecer isso. E nós temos também aqui, eu anotei algumas questões, né, que impedem das portas serem abertas. Existem muitas, mas eu separei algumas, né? O tempo também não é muito grande, mas para a gente refletir um pouquinho essa noite. O que poderá estar impedindo o Senhor de abrir uma porta que eu tenho almejado, que eu tenho precisado já há tanto tempo? Então, a primeira porta que nós temos que fechar, né? Porque é o contrário, eu tenho que fechar uma porta para poder o Senhor abrir a porta da bênção para nós. Porque a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Então nós temos que querer a bênção do Senhor e não trocar por nada. Então a primeira porta que nós devemos fechar é a porta da incredulidade. É a falta de fé. Porque nós sabemos, né, todos vocês já sabem, já estão, né, que sem fé, o que é? É isso, impossível agradar a Deus. Deus não se agrada do incrédulo. Nós temos vários versículos, até mesmo Jesus falando com os discípulos, falando com as pessoas ali nas multidões. Se tu podes crer, né? Crer é o principal, né? É o motor que move a mão de Deus. Quando ele vê, e ele vê o coração. Não adianta falar que crê da boca para fora. Ele conhece lá dentro. Então nós temos que crer. A incredulidade atrapalha muito. Então, a palavra nos ensina também que nós podemos aumentar a nossa fé. Naquela passagem que Jesus foi curar, né, um jovem endemoniado, lá em Marcos, o pai daquele jovem fala, né? Porque ele fala assim, se o senhor puder fazer isso, ele falou, se pode, se tudo é possível ao que crê. Se você crê, claro que é possível. Aí o homem chorando, ele falou, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé, né? E aí o Senhor fez o milagre ali e libertou aquele jovem. Então nós podemos pedir para o Senhor, falar, Senhor, eu preciso aumentar a minha fé. Minha fé está pequena, está fraca. Eu preciso que o Senhor aumente a minha fé. E no versículo também do Salmo que a pastora falou agora há pouco, né? Salmo 37:5, diz o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não basta entregar. O Senhor, entrega essa situação para o Senhor. Mas tem que crer. Então, confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. E confia. Não pega de volta, né? Que uma pastora falou. Entrega e confia. Fala, Senhor, está nas tuas mãos. Não é muito fácil. Às vezes a situação, né? Conforme o problema, conforme a situação, você fica meio ali. Mas tem que crer. Fala, Senhor, eu creio. Me ajuda. Se eu tiver com a fé fraca, me ajuda. Aumenta a minha fé. Porque a fé, o que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a fé é a certeza daquilo que você não vê, como nós cantamos também agora. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Jeová Jiré irás prover de novo. Jeová Jiré é o Deus provedor. Então nós temos que crer pela palavra, ler. Por isso que é importante estar sempre lendo a palavra, né? Porque aquilo vai movimentando a nossa fé, vai aumentando, vai fortalecendo. Se você não lê a palavra, não ora, vai ficando enfraquecido. E a gente precisa de fé, porque são tantos os problemas, são tantas as lutas que vêm. Todos nós temos, sabemos disso. Mas nós temos que confiar, nós temos que crer. Então, a incredulidade é uma porta que tem que ser fechada. Nós não podemos deixar essa porta aberta em nossa vida. Amém? Uma outra porta, que é a porta da ansiedade. Você é ansioso? Pense, você é ansioso, você tem ansiedade. Fecha essa porta, em nome de Jesus. Fala, Senhor, fecha essa porta, porque a ansiedade atrapalha o mover de Deus. A ansiedade, no fundo, ela é um pouco de falta de fé também.
Porque se você está ansioso, ai, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será? Cadê a fé? Você está indo pelo que você vê, não pelo que você crê, não pela palavra. Então, a ansiedade, ela atrapalha, ela não permite o mover de Deus, né? E ela também atrapalha, prejudica a nossa vida no emocional, no espiritual, porque vai enfraquecer a fé. Ela prejudica até mesmo na saúde física, né? Uma pessoa ansiosa, normalmente, ela não dorme bem, né? Faz mal, às vezes, aquilo que ela come, porque está ansioso, está preocupado. Então, a ansiedade, ela vem atrapalhar o físico também. Quantas doenças, né? A gente sabe que vem do emocional, do psicológico, vem da ansiedade. Vários, aliás, a maioria das doenças, né? Elas vêm de causas emocionais. Então, a ansiedade também é uma porta que precisa ser fechada. Amém? Em nome de Jesus. E a Bíblia diz também sobre isso, né? Lá em 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a ansiedade, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jesus falando, né? Lançar sobre ele a ansiedade. E Filipenses 4,6: não andeis ansiosos. Então, a Bíblia, né, a palavra do Senhor está nos aconselhando. Não andeis ansiosos, né? Mas antes, em tudo, sejam conhecidas as suas petições. Nós temos que orar, apresentar ao Senhor. Mas não andar ansiosos, porque o Senhor sabe da nossa fraqueza. Ele conhece, né? Ele sabe, uns são mais fortes, outros são mais fracos, mas o Senhor conhece. Por isso que tem tantos textos na Bíblia, né, que fala sobre isso, sobre a ansiedade. Porque naquela época também os discípulos têm alguns ansiosos lá também, preocupados. E agora, como vamos fazer, né, com determinadas situações? Então ele conhece, ele sabe que a ansiedade, né, até faz parte do ser humano, mas nós temos que andar pela fé. Andar não como humano, mas, né, pelo sobrenatural de Deus, porque Ele tem poder para tirar essa ansiedade de nós. E a ansiedade também impede que a porta da bênção seja aberta. Lá em Mateus, aquele texto bem conhecido, né, que fala assim: por que andais ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, ou pelo que haveis de vestir? Olhe para as aves dos céus, que não semeiam, não ceifam, e o Senhor tem sustentado todas elas, né? Olhe os lírios do campo, como, né? Ninguém se vestiu com tanta beleza, nem mesmo, né, Salomão com aquela beleza, aquela. Então o Senhor cuida de nós. Ele não deixa faltar nada. Ele conhece, né? Ele conhece nossos desejos, nossa necessidade, nossos pensamentos, nos mínimos detalhes. Vou contar rapidinho uma coisinha aqui para vocês também. É um detalhe que aconteceu essa semana. É sobre um doce de leite. A gente passou um dia na terça-feira, um dia assim, agitado, resolvendo problemas. E meu marido foi fazer um exame lá. Ficamos, acho que 3h30 fazendo lá ressonância, e aquela canseira e tal. Falei, vou passar a comprar um pãozinho quentinho lá para a gente tomar um café. Nem fomos para casa, já ia buscar a minha filha na escola. Eu pegando aquele pãozinho que tinha acabado de sair, né, no mercado ali, quentinho, bem, eu gosto do pão francês, bem coradinho assim, né, cheirando. Eu falei, nossa, um doce de leite ia cair bem com esse pãozinho aqui, né? Faz tempo que eu não como doce de leite. Olha, até água na minha boca, irmãos. Levei meu marido para casa e fui buscar minha filha. O pão ficou até no carro. Falei, vai, desce em casa lá que eu já vou buscar a menina. Cheguei lá, buscar a menina na escola, ela falou, mãe, eu ganhei um presente, ganhei um presente. Mas não é para mim, é para nós. Eu falei, mas o que é? É um doce de leite. A colega lá do trabalho tinha ido, olha só, irmãos, para Poços de Caldas, onde vem aquele doce de leite gostoso, né? E ela com o docinho de leite, assim, um potinho. Eu falei, você não acredita que eu estava pegando pão e pensando nisso. Ela falou, está cheirando pão mesmo aqui no carro. Irmãos, eu vejo assim, Deus assim em tudo, sabe? Eu falei para ela, sabe? Citei o versículo. Você lembra o versículo que eu falei? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, irmãos, tem coisa que a gente não precisa nem pedir. Ele é um pai maravilhoso, Ele dá assim, presente. Então lá o doce nós comemos, né? O pãozinho com doce de leite. Eu falei, gente, como Deus é perfeito. Ele sabe das vontades da gente. Ele provê.
É uma coisa assim, irmãos, que, olha, é só pela fé. Tem gente que fala, não, é coincidência. Não é coincidência nada, é Deus mesmo. É Deus. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Por isso, vamos confiar. Ele cuida de tudo, nada de ansiedade. Porque Ele confia, ele cuida de nós. Nós temos que confiar, porque Ele faz tudo aquilo que nós precisamos. Se Ele não fez, é porque não é bom, ou porque você não precisa, mas aquilo que te agrada e agrada o coração dEle, Ele faz, nos mínimos detalhes. Glória a Deus, né? Uma outra porta que tem que ser fechada também é a murmuração. Tem que fechar a porta da murmuração para abrir a porta que Deus tem para você e tem para mim. Nós não podemos murmurar e reclamar. Temos que exercitar isso, porque sabe que acaba sendo um vício. Há pessoas que sempre reclamam de tudo. Cria um hábito isso daí. Então nós temos que quebrar esse hábito, sabe? Falar, Deus, quebra isso de mim. Eu tenho que olhar para as coisas boas, olhar para aquilo de bom que o Senhor tem feito para mim. Olhar para uma flor que se abriu, olhar como eu agradeci pelo doce de leite. Talvez alguém fale assim, tudo bem, que gostoso. Mas não, na hora eu já pensei em Deus. Agradeci. Então a murmuração, ela demonstra o quê? Descontentamento, né? Demonstra que você não está satisfeito. Demonstra até mesmo ingratidão. Porque a pessoa que murmura, ela reclama, murmura, ela está olhando para aquilo que está, digamos, errado, aquilo que ela não gosta. Mas é aquilo de bom que ela tem, que o Senhor tem providenciado para ela. Não vale mais aquilo de bom? Vamos focar mais no bom do que no ruim. Né? Vamos focar no bom, naquilo que Deus tem abençoado a gente. Aquilo que veio de ruim, vamos passar por cima, vamos superar. Vamos ser mais fortes. Falar, não, eu não vou reclamar por causa disso. Imagine, Deus tem feito tanta coisa boa para mim, né? Tantas bênçãos, Deus tem cuidado tanto. Então, nós temos que ter gratidão no coração. Uma pessoa ingrata, né? A gente, quando um filho ou alguém é ingrato com a gente, é tão triste, né? Imagine Deus, que faz tudo por nós, que deu Jesus por nós. Imagine receber uma ingratidão, ou então uma falta de agradecimento, deixar a coisa assim, né, normal. Isso é normal. Não é normal, não. Quantos querem ter as bênçãos que nós temos? Quantos gostariam de ter a vida que nós temos, estar no nosso lugar? Então, nós não podemos ser ingratos. Nós temos que agradecer todos os dias, a primeira coisa. Obrigada, Senhor, quando levanta. Agradeço por esta noite, pelo sono, pelo sustento, pelo quentinho da cama. Quantos que não têm esse calorzinho da cama que a gente tem? Então, irmãos, nós temos que ficar atentos para aquilo que o Senhor tem feito por nós. Aquilo que é bom para nós. E deixar um pouquinho de lado aquilo que não é muito bom. Desprezar. Né? Não levar muito a ferro e fogo aquilo que a gente não gosta. Nem tudo nem tudo são flores. Então, a gente tem que aprender também a ser mais resistentes com as coisas, né? A murmuração, ela impede da porta do Senhor ser aberta para nós. Ela impede da bênção chegar. Muitas vezes a bênção pode até mesmo se atrasar ou nem vir, por causa da murmuração. Nós sabemos a história do povo lá no deserto, né? Que reclamavam com Moisés, reclamavam, o que aconteceu? Ficaram 40 anos rodando num espaço lá que eles podiam, em alguns meses, chegar no local. E aí, aquela geração só entraram, Josué e Caleb, e os outros não entraram. Então, Deus não se agrada de murmuração. Fala para o seu irmão aí, não murmure. Não reclame. Seja grato a Deus pelo que você tem. Amém? Não vamos murmurar, né, amor? Já estou terminando aqui. É a quarta porta que deve ser fechada. Né? Fizemos 3, agora a quarta, para que o Senhor venha nos abençoar e venha abrir as portas. Nós temos ainda mais uma semana da campanha, né, pastora? Que nessa semana, daqui para a próxima quinta, portas se abram. Vamos pensar nisso, irmãos. Vamos deixar de lado essas coisas que estão segurando de abrir a porta. Fala, Senhor, em nome de Jesus, que essas portas se abram. Vai ser essa semana. Em nome de Jesus, vamos profetizar. A quarta porta a ser fechada é o desânimo ou a preguiça. Isso mesmo, irmãos. Preguiça, sabe? Preguiça de ler a Bíblia, preguiça de orar, de ajoelhar. Vou orar aqui na cama mesmo, deitado. Não, tem que ajoelhar, faz diferença.
ajoelhar, fazer calo no joelho, sabe? Orar mais, ler mais a Bíblia, vir à igreja. O desânimo é uma ferramenta muito usada pelo inimigo. Porque ele sabe que a pessoa estando com preguiça, desanimada, ou porque tal coisa não deu certo, eu não vou na igreja. Essa semana mesmo ouvi de uma pessoa, eu nem vou mais na igreja porque as coisas não dão certo. Falei, muito errado isso. Ore mais, leia a palavra, busque a presença de Deus. Né? Nós não podemos desistir. Não podemos. Então, o diabo quer enfraquecer a nossa fé. Porque se você parar de orar, parar de ler, parar de ir na igreja, ou mesmo diminuir, né? Mesmo que não pare, mas diminuir, o que vai acontecendo? Vai enfraquecendo. Porque o alimento espiritual é tão importante, mais até do que o alimento físico. Fique 2 dias sem comer. Faça uma refeição só por dia, você vai ficando fraco, vai faltando vitamina, né? Vai ficando desanimado. Agora, com a vida espiritual é a mesma coisa. Leitura, oração, né? Jejum. Eu confesso aos irmãos que eu tenho um pouco de dificuldade de fazer jejum. Mas eu sei que é importante. É importante, né? Então, nós temos que nos apegar à palavra, buscar a Deus e deixar de lado o desânimo, né? O que é desânimo? Desânimo. O des quer dizer não, né? É o prefixo lá, não, ânimo. E nós vimos muitos versículos falando o quê? Tem de bom ânimo. Quantas vezes, né? Jesus mesmo falou para os discípulos, tem de bom ânimo, né? No Salmo 27:14 fala, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, no Senhor. Esse é um recado para nós essa noite. Tenha bom ânimo. Fala para o seu irmão, tem de bom ânimo. Amém. Vamos ter bom ânimo. E não é só ânimo, não é bom ânimo. Né? Não é só tenha ânimo, não, tenha bom ânimo. Vamos nos animar. Não podemos ficar fracos, fazer aquilo que o inimigo quer, desanimar, né? Não, vamos ter ânimo, porque o Senhor cuida de nós. Em João 16:36, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É Deus falando para nós essa noite. Tem de bom ânimo. Nós temos que nos animar, fechar a porta do desânimo, para que as portas sejam abertas. Então, irmãos, vamos nos empenhar em agradar a Deus, em fechar as portas que têm atrapalhado de outras serem abertas, aquelas que nós precisamos, aquelas bênçãos, seja ela emocional, seja ela espiritual, familiar, uma bênção de um emprego, uma vida financeira, aquilo que você está precisando, né? Porque Deus pode tudo. Nós precisamos, então, crer, confiar, né? Ser mais gratos a Deus por tudo que nós temos, não ficar ansiosos, não ter ansiedade, né? Aquela preocupação exagerada. Às vezes não é fácil, dependendo da situação, até porque a gente vê tanta coisa acontecendo, né? Às vezes uma coisa que preocupa a gente, por exemplo, um filho sai, começa a demorar para chegar. Porque a gente vê tanta coisa ruim, mas nessa hora nós temos que buscar o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, me acalma. Que o Senhor esteja cuidando de tudo e pôr em prática a nossa fé, né? Não reclamar, não murmurar e ter bom ânimo, né? Uma receitinha aí, né? Não murmurar, ter bom ânimo, buscar a Deus, crer, confiar, agradecer, ser grato por tudo que nós temos, né? Então, que nós possamos colocar nas mãos do Senhor, saber que Ele é o Todo-Poderoso, Ele abre sim todas as portas que Ele quiser. E a porta que Ele abrir, ninguém fecha. Isso pode ter certeza. Só que para Ele poder abrir aquela porta que nós precisamos, nós temos que fechar essas, né? Tem outras, mas essas que a gente tem, nós falamos agora, né? Que tem atrapalhado, tem impedido, muitas vezes, das bênçãos do Senhor chegar até nós. Glória a Deus. Amém, irmãos? Eu vou pedir que os irmãos se coloquem em pé. Fecha os olhos. Em nome de Jesus. Vamos fechar os olhos, né? Pensa um pouquinho aí, você e Deus.
O que pode estar impedindo você de receber a bênção, de que essa porta se abra? É falta de fé, de confiar, sua fé está fraca, você está sentindo fraco na fé, você está muito ansioso no dia a dia com as situações, ou você tem murmurado, você tem desanimado, você tem reclamado das coisas que não tem chegado ainda até você. O que é que tem acontecido? Ou será que você está com preguiça, com desânimo, não tem buscado a Deus como deve buscar? Vamos confiar no Senhor, vamos orar. Deus amado e Pai eterno, em nome de Jesus, Senhor, estamos diante de Ti. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é poderoso para abrir as portas, para abençoar, para curar, para libertar. Senhor, Tu tens todo o poder. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha sondar o nosso coração e ver se tem algo aqui que desagrada ao Senhor. Vê, Senhor, se tem algo que está atrapalhando, que está impedindo dessas portas se abrirem. Senhor, se for falta de fé, venha acrescentar a fé ao nosso coração, meu Deus. Se estamos reclamando, tira de nós esse hábito, Pai, de murmurar, de reclamar. Que nós possamos ter os olhos mais voltados para a gratidão. Que nós possamos ter um coração grato, Senhor. Tira também de nós, ó Pai, toda a ansiedade. Que nós possamos descansar no Senhor e obedecer a Tua palavra que diz para lançar fora toda a ansiedade e depositar aos Teus pés as nossas petições. E tira de nós também toda a preguiça, Senhor, todo o desânimo, toda a preguiça que nos impede de chegar mais perto de Ti, de ter mais intimidade com o Senhor, de Te adorar mais, de ler mais a Tua palavra, de orar mais, de estar na Tua presença, Senhor. Nós pedimos, Pai, porque nós confiamos, nós entregamos a Ti, Senhor, as nossas vidas, que o Senhor venha abençoar, Pai, venha abrir aquela porta que nós temos aguardado há tanto tempo, Senhor, que está nas Tuas mãos, e o Senhor pode fazer isso. E nós cremos, e nós profetizamos, Senhor, que em nome de Jesus, essas portas serão abertas, para a honra e glória e louvor do Teu nome. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos?